Se a vida de um estudante coreano fosse um dorama, o gênero provavelmente seria um de terror psicológico bem pesado. A gente é ensinado a desejar essa estética de Seul, da Coreia de forma geral, mas quase ninguém sabe do roteiro que um jovem estudante da Coreia do Sul tá tendo que seguir todos os dias. 16, 20 horas de estudos e a ameaça constante da violência escolar. Além de tudo, um vestibular que decide quem vive e quem vai desaparecer, por toda a sociedade. É doideira pensar que ao mesmo tempo que a Coreia do Sul tá ostentando esses resultados acadêmicos incríveis, tem muitos estudantes que estão escondendo as mangas pra ocultar algumas marcas. Então, se prepare aí, porque o que eu vou te mostrar aqui, você não vai encontrar em nenhuma plataforma de streaming ou dorama que você já viu. Vamos lá, com essa realização, a gente aprende a amar esses uniformes impecáveis e os romances de escola que a gente vê pela tela. Seja Japão, Coreia, anime, mangá, dorama, sempre tem essa romantização do estudo. Mas a realidade especificamente coreana é algo que chega até a dar nojo. Parece como se fosse uma panela de pressão absoluta. Por exemplo, imagina você aí, você que tá me ouvindo agora. Viver em um sistema onde ser o segundo melhor é considerado um fracasso gigantesco. É considerado uma vergonha para toda a sua família. Imagina só a sua vida, como ela seria se você vivesse com o bullying sendo usado como uma ferramenta de controle entre as pessoas que têm poder e dinheiro. Bom, isso basicamente resume o ensino coreano. Então se prepare aí, porque o que você vai ver aqui não é ficção. Esse preço da perfeição que o pessoal coloca na Coreia é muito mais alto do que você consegue imaginar. A gente vai estar vendo além das portas de escola que o dorama não mostra. Porque sempre que a gente começa um dorama ou alguma coisa que a gente consome da Ásia, você sempre vai perceber que os locais vão ser muito iluminados, os dramas vão ser resolvidos com um gesto heróico ou um romance que dá certo. E no final o esforço sempre vai ser recompensado e o sucesso sempre vai ser pertinente. Bom, faz sentido, afinal a gente tá falando de obras de ficção. Mas na vida real, a história é bem diferente. O que tá acontecendo hoje na Coreia do Sul não é apenas algo como uma fase difícil para a maioria dos jovens. Especialistas e jornais internacionais de forma geral, como por exemplo o The Diplomat, é um jornal bem reconhecido, eles já classificaram o que está acontecendo agora e essa obsessão coreana pela educação como uma verdadeira emergência de nível nacional. Mas para a gente conseguir entender o país das Big Techs e dos K-Pops, como isso chegou nesse estado, sabe? A gente precisa olhar um pouco para trás, na verdade bem para trás. Essa pressão de ensino não é algo que começou do nada na Coreia. Há mais ou menos uns 2000 anos atrás, o sistema de exames por toda a Ásia de forma geral tinha uma mensagem clara para todos os alunos. Se você quer ter poder, prestígio e um bom emprego no governo, você precisa passar em testes exaustivos. A educação não era apenas sobre aprender, era sobre status, e isso foi marcando muito a sociedade asiática de forma geral. Só que parece que a Coreia acabou ficando presa no tempo. Porque hoje o mundo mudou. A tecnologia avançou, mas essa forma de pensar, essa mentalidade de passar na prova ou ser visto como fracasso, ainda existe e está cada vez mais forte, para ser bem sincero. Todo esse sistema que gira em torno da Ásia está basicamente tornando a sociedade um bando de adultos frustrados. Basicamente uma sociedade destruída, moída, cansada. Por exemplo, pensa nessa situação aqui comigo. Seu melhor amigo de infância, a pessoa com quem você divide o lanche, se ele realmente não for seu amigo. Bom, isso acontece no mundo todo, principalmente quando você é criança, você cresce e as pessoas vão se afastando. Mas não é dessa forma que acontece, especialmente na China e na Coreia. Especialmente na Coreia, ele não é seu amigo por questões pessoais. Não é que vocês se afastaram com o tempo ou alguma coisa do tipo. Ele não é seu amigo porque ele é seu oponente. Ele tá competindo com você. Recentemente, uma frase de uma escola preparatória viralizou bastante e chocou o mundo pela forma como os professores estavam naturalizando essa situação de merda. Era um professor com um cartaz, e nele dizia: se você vier até nós, a gente vai treinar o seu filho. E se você não vier, a gente vai treinar o concorrente do seu filho. Você consegue perceber como isso é deslocado? O peso disso, o peso dessa frase. Desde os 7, 8, 9 anos, uma criança coreana é ensinada que o colega ao lado não é um parceiro de jornada que vai estudar com ela. Não é um amigo. Não é alguém que ela pode confiar. Alguém que no futuro pode te ajudar. Nada disso. É somente alguém que ela precisa derrubar para conseguir uma vaga na vida adulta.
E isso é muito triste, essa mentalidade de arena, de Battle Royale, sabe? Que transforma essa infância num treinamento militar pro mercado de trabalho. Parecem pequenos robôs, mas não faz sentido na minha cabeça um pai aceitar isso. Então por que os pais aceitam? Bom, por que eles fazem os filhos passar por isso, sendo que eles já passaram por isso na juventude e sabem como ruim isso é? Para entender isso, a gente precisa olhar para a geração dos avós dessas pessoas. A Coreia do Sul passou por guerras devastadoras no último século. Eu fiz um vídeo falando mais sobre isso, e é isso que tá aparecendo aqui na tela, onde eu falo o que tá acontecendo de fato na Coreia do Sul. Mas eles saíram basicamente do zero absoluto, de uma pobreza extrema e da pior miséria que você consegue imaginar. Em pouco tempo, eles se tornaram uma potência quase mundial. E sério, foi tudo muito rápido. Então você se pergunta, como que isso aconteceu? Bom, é algo que os antigos chamam de um milagre do Rio Han. Para quem viveu aquela época, a educação foi a única escada para sair da fome e da miséria. Antes de fazer esse vídeo, eu falei com muitas pessoas, muitos amigos meus que moram na Coreia do Sul, e pedi a história deles de forma geral. E eu ouvi uma história que ilustra bem essa diferença de gerações. Tem um amigo meu que cresceu numa vila rural, bem pequena na Coreia, numa casa de madeira, sem nenhuma tecnologia. Ele foi forçado a estudar desesperadamente. Mais ou menos toda a infância dele foi estudar, segundo ele. E ele conseguiu um emprego na Hyundai, onde ele trabalhou por 35, 40 anos. Mas hoje, pra você ter uma noção, como ele estava tão focado em estudar, ele tem dificuldade para mexer em um celular e dificuldade com a tecnologia em forma geral. Agora, vamos tentar comparar isso com um coreano atual, que nasceu cercado de tecnologia, mas carrega nas costas esse peso e expectativa de um avô que viu a guerra. Esse gap entre as gerações é muito grande. Para os pais e avós, parar de estudar é um insulto ao sacrifício que eles fizeram na guerra, sabe? Para eles, ser médico ou trabalhar em uma empresa gigante como a Samsung não é um sonho, é uma obrigação. É o mínimo que o filho tem que fazer para manter a honra da família. Porque na Ásia de forma geral, mas na Coreia e Japão eu acho que isso é bem forte. O seu crachá ou o nome da escola que você estudou, em que universidade você passou, vai dizer mais sobre quem você é antes mesmo de você conseguir se apresentar, sabe? Por exemplo, se você não tá num caminho de sucesso para ter uma renda muito boa até os 30 anos, mais ou menos, a sociedade já te olha como se você fosse um largado qualquer. Mesmo que a sua renda seja ok pra boa, ou que você trabalhe em alguma loja e goste do seu serviço. Ou se você quer seguir os passos dos seus avós e ficar na vila trabalhando com arroz. Então, é bem injusto. E ainda para ajudar com toda essa pressão, todo esse esquema de decidir o seu futuro, essa pirâmide do sistema, tem um nome bem clássico na Coreia que, se você gosta dessa cultura coreana, você provavelmente já ouviu falar. O Sonyeong. É um vestibular nacional. Mas ele não é um vestibular como o que a gente conhece, tipo um Enem da vida. Ele é um evento gigantesco que literalmente para o país. No dia da prova, aviões são proibidos de decolar ou pousar durante o teste, para garantir que a audição nas aulas do teste de inglês não tenha ruído ou barulho. O trânsito ele é movido para outras áreas, e as empresas abrem mais tarde para não causar engarrafamento, congestionamento no trânsito. Os policiais eles ficam de prontidão, na rua, nas portas das casas, para escoltar os alunos atrasados em viaturas. Você tá entendendo? O país inteiro para. Por quê? Porque o destino de um jovem é decidido em um único dia. Se você tiver uma dor de cabeça, estiver estressado por conta de problemas pessoais, se você tiver que trabalhar no dia anterior e estiver cansado por causa disso, se você falhar por um ponto que seja, todos os seus sonhos vão ser adiados por um ano inteiro, ou pior, cancelados para sempre, na sua cabeça ou na da sua família. E nesse cenário, onde fazer o seu melhor não é o suficiente, por você querer ser músico ou alguma coisa do tipo, se você não se apegou a essa filosofia de que você tem que ser o melhor que o outro, aí que a saúde mental começa a te destruir de verdade. E é esse o grande problema. Uma cultura que busca essa perfeição acadêmica, essa aparência de forma geral, esse seu jeito de se mostrar pro mundo. Se você admitir que você tá sofrendo, se você admitir qualquer problema, você vai ser visto como inútil, como fraco. Muitos pais preferem negar que o filho tem depressão, ansiedade, porque isso mancharia a imagem da família. Existe um problema tão grande, principalmente em relação aos diagnósticos, que diagnósticos de transtorno mental ou saúde mental ou até dificuldade de aprendizagem é visto como uma falha moral, sabe? Eles sentem que perdem o direito à sociedade. Pelo menos pelos vizinhos. Então, em vez de buscar ajuda, ver com um psicólogo, falar com alguém sobre os problemas e obrigação,
A realidade desses jovens acaba sendo: aguenta isso aí e estuda depois, que quando você começar a trabalhar, isso vai passar. Essa pressão é tão grande que existem escolas preparatórias para literalmente tudo que você conseguir imaginar. Até para entrevistas pessoais. Você paga para aprender a ter uma personalidade que agrade o pessoal da RH. E sério, é muito caro. Mas o que acontece quando você coloca milhares de jovens sob essa pressão desumana, sabe? Sem sono, competindo entre si e proibidos de demonstrar qualquer tipo de fraqueza ou vulnerabilidade. Bom, o resultado é esse efeito colateral desumano que os doramas de romance tentam esconder, mas que alguns doramas da vida real estão começando a mostrar. Porque muita gente passa por isso, e eles estão começando a se identificar. Esse bullying pesado. Porque lembra que eu te falei sobre as escolas preparatórias? Elas não são apenas um reforço escolar. É uma indústria bilionária que lucra em cima da ansiedade dos pais e do esgotamento mental dos filhos. Imagina sair da escola normal às 5 horas da tarde, e em vez de ir pra casa descansar ou ter algum hobby, às vezes até falar com os amigos, ficar de bobeira à tarde, você entra em uma van que te leva pra um outro prédio, onde você vai ficar até 11 horas da noite, estudando de novo e de novo, até nos finais de semana. Bom, o lema que eles usam nas escolas é quase... Sabe quando um coach fala sobre hackear o sistema? Eles usam bastante esse termo, hackear o exame. Eles não ensinam você a pensar como um indivíduo, a ter seus talentos, criar seus hobbies, desenvolver uma paixão. Eles ensinam a você decorar pra uma única vez passar e não ser um adulto disfuncional. E novamente, os pais pagam muito dinheiro por isso. Então, tem até um ditado cruel que diz que se você dorme 3 horas por noite, você pode entrar em uma das maiores universidades, a Sky. Agora, se você dorme 4, você vai estar fora. É isso pra você ter uma noção da dificuldade. E praticamente quem comanda toda essa operação, todo esse desgaste que os filhos têm, são o que na Coreia é chamado de mães tigre. Bom, num contexto que eu recebi, como eu disse, eu tava falando com uns amigos meus, uma amiga minha deu um relato real pra gente. E fica claro que essa pressão não fica só na Coreia. Ela viaja com as famílias pra todo lugar. Por exemplo, essa minha amiga, ela é de uma família coreana, a mãe dela é coreana, nascida e criada na Coreia. Mas mesmo morando fora, na Califórnia, a mãe dela deu um jeito de se filtrar na secretaria da escola como voluntária, só pra conseguir vigiar se os filhos estão matando aula ou indo bem. Ela me falou sobre algumas punições severas. Nível de ser castigado com varas de bambu por notas OKs, ou por tentar trabalhar em empregos comuns, tipo McDonald's, ou até mesmo posto de gasolina. Só porque a mãe acha que isso tá abaixo do nível da família. Que a família merece algo melhor. Para essas mães, o sucesso do filho é a única régua, a única forma de medir o valor delas como mulheres, como membro da sociedade. Se o filho falhar, a família inteira vai perder os direitos de ser um cidadão. Na cultura do leste asiático de forma geral, a vergonha é quase como uma sentença de morte social. Não sei se é por eles serem mais fechados de forma geral, sabe? Mas ainda assim, é melhor esconder a depressão, esconder o cansaço, esconder até mesmo a deficiência, se a sua família tiver alguma, do que admitir que o seu filho não é perfeito. Agora, imagina crescer em um ambiente onde a sua mãe é assim e os seus colegas são seus inimigos mortais, seus competidores. O resultado disso tem um nome que você talvez tenha ouvido falar. Um dorama como The Glory. Esse violência escolar, sabe? Mas aqui tem um ponto ainda triste, porque a ficção mal consegue realmente retratar o que acontece na realidade. O jornal The Guardian publicou recentemente uma reportagem que é intitulada como Nós Atormentamos os Outros. Tá totalmente em inglês, mas basicamente detalha o lado obscuro das escolas. O bullying na Coreia do Sul atingiu níveis muito maiores. As crianças parecem mais como monstros do que crianças. E não, eu não tô falando de bullying como apelidos ou uns 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade. Eu tô falando de um bullying cruel, onde os alunos mais fortes ou mais ricos dominam os outros através de torturas, seja essa tortura psicológica ou física. Agora, por que isso é tão comum lá? Por que um sistema onde você é pressionado ao limite 16, 20 horas por dia, a frustração ela precisa sair de algum lugar, sabe? E infelizmente, ela sai contra quem é visto como fraco ou diferente. Se você é neurodivergente, se tem alguma dificuldade ou se simplesmente não se encaixa no padrão de perfeição, você vai ser um alvo. Às vezes até estrangeiros são feitos de alvo. E o pior de tudo, as escolas muitas vezes são cúmplices. Os professores também estão sobrecarregados e pressionados pelos resultados que eles têm que atingir com a escola. Às vezes, eles até veem essas situações, mas decidem ignorar, porque eles não querem gerar escândalos ou fazer algo que vai manchar a reputação do local, sabe? O aluno que tá sofrendo bullying se vê num beco sem saída, porque ele não pode contar em casa o que ele tá passando na escola.
seria uma vergonha pros pais. E ele não pode contar na escola, porque o pequeno psicopata que cortou ele com estilete pode ser filho de algum político. É um ciclo que o governo coreano tá tentando combater agora, mas as raízes são muito fundas. O bullying é usado como uma ferramenta de controle social mesmo, sabe? Se você não é igual a todo mundo, você é eliminado. Essa pressão para ser o melhor criou pessoas que não sabem lidar com empatia, porque elas foram treinadas para essa competição desde criancinhas. Você consegue ver essa diferença? De um lado a gente tem o brilho do K-pop e a tecnologia da Samsung. Do outro a gente tem adolescentes que perdem o cabelo por causa do estresse antes dos 18. É um sistema que tá criando profissionais brilhantes, mas seres humanos esgotados. Mas vamos lá, se você acha que isso é tudo, ainda não. O que acontece quando você finalmente passa no exame? Quando você se torna um adulto de uma sociedade que não perdoa erros. As estatísticas de 2015 já eram assustadoras, mostrando as maiores taxas de suicídio de adolescentes do mundo. Mas o problema não parou por aí. Ele evoluiu e seguiu a vida adulta, afinal os adolescentes foram crescendo. Então, acabou criando uma geração que prefere se isolar do mundo, quase como um hikikomori, só que uma versão coreana, do que continuar tentando vencer a corrida que nunca vai ter um fim. E aqui pra mim é o que seria o ponto mais crítico da nossa conversa, porque até agora a gente viu como o sistema educacional coreano tá moldando a mente dos jovens e como a escola tá tornando esse campo de batalha. Mas a pergunta que sempre fica martelando na minha cabeça, e é algo que nenhum dorama me respondeu, mas eu acho que eu consegui ter uma noção quando eu tava morando lá. O que acontece depois, sabe? Quando o feliz pra sempre chega, você se passa no exame e você pega o diploma da faculdade. Bom, pra muitos, isso é só o começo de um novo sofrimento, infelizmente. Tem uma expressão que ganhou força entre os jovens e coreanos nos últimos anos, que é a Hell Chosun, ou um inferno, de forma geral. Refere-se a essa antiga dinastia coreana que teve. Eles estão usando esse termo para descrever uma sociedade onde, por mais que você trabalhe ou que você se esforce, sacrifique sua saúde mental pela empresa, as condições de vida não vão melhorar. Sabe, essa pressão pra entrar na universidade não faz mais sentido. Hoje, ter um diploma de uma das grandes universidades já não é garantia de nada. A competição é tão insana que as empresas começaram a exigir muito mais do que apenas notas e certificados. E pra mim é aqui que entra o grande peso que os doramas escondem. Eu nunca vi um dorama abordar tanto sobre saúde mental. Nas sociedades asiáticas, especialmente na Coreia, na China, mas o foco desse vídeo é a Coreia, então a Coreia de forma geral, tem uma valorização extrema do padrão de vida, sabe, sem repetição. A rotina perfeita, igual dia após dia, sem você ser um indivíduo que tem hobbies, coisas pra fazer. Se você é diferente, neurodivergente ou se tem alguma dificuldade de aprendizagem, o sistema prefere ignorar a sua existência. Como a gente viu aqui, muitos pais coreanos entram em estado de negação se percebem que o filho tem algum problema emocional ou desenvolvimento. Para eles, admitir que o filho tem uma depressão ou qualquer tipo de transtorno é pior do que admitir que o filho falhou. E na mente de muitos, isso simplifica que os próprios pais vão falhar de forma geral. Mas também, vamos ser honestos aqui. Quem quer trazer uma criança para um mundo... Bom, e toda essa pressão é o que tá fazendo o mundo chamar de emergência nacional. A Coreia do Sul tá enfrentando a menor taxa de natalidade do planeta, porque os jovens não querem mais ter filhos. Bom, a gente falou sobre isso. Vamos ser honestos aqui. Quem vai querer trazer uma criança para um mundo onde ela vai ter que estudar 20 horas por dia e os custos das escolas consomem metade do salário da família? O bullying é normalizado e a pressão pelo sucesso também o tempo todo. Os jovens coreanos estão meio que fazendo essa greve de silêncio. Eles estão dizendo, eu não quero repetir esse ciclo com a próxima geração. O país se desenvolveu tão rápido que a cultura e a mentalidade não tiveram tempo de acompanhar esse crescimento, sabe? Eles criaram o futuro tecnológico, mas ficaram presos numa sociedade do passado. Agora, seria legal se sempre que você for ver um dorama, ou qualquer coisa da Ásia de forma geral, refletisse sobre isso. Quando você vê aquele dorama lindo, cores chamativas, romances perfeitos, lembrar que por trás de cada cena de escola, tem milhares de jovens que não dormem e que estão sob efeito de energético para aguentar mais uma hora de estudo e que pensam que o seu valor como pessoa se resume a um número numa folha no final. Bom, enfim, a Coreia do Sul é um país maravilhoso, com uma cultura rica e uma resiliência impressionante, para ser bem sincero, apesar de todas as guerras. Mas essa evolução teve um custo, e esse custo está sendo pago pela saúde mental das novas gerações. Só para ressaltar, o objetivo desse vídeo não é criticar por criticar, mas sim mostrar o que a realidade é de fato, sabe? Que ela é muito mais complexa do que um roteiro de 16 episódios de dorama. O sucesso de um país não deve ser medido apenas pelo seu PIB ou pela tecnologia, mas sim pela felicidade e pelo bem-estar das suas crianças. Basicamente como o Butão faz. Bom, se você chegou até aqui, quer dizer que de alguma forma você se interessou por esse vídeo? Então, eu quero saber sua opinião. Você acha que algum sucesso profissional vale o sacrifício de uma infância inteira? Deixe seu comentário aqui embaixo. Porque eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. E considere se inscrever. Dá o like, que eu sempre tô trazendo mais tópicos como esse.
Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até a próxima.